Estou aqui mais uma vez com vocês, sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre regência nominal. Vamos primeiro recapitular a aula anterior. Na aula anterior, nós vimos, expliquei para vocês que as palavras, muitas vezes, elas estabelecem uma relação de interdependência, chamamos de regência. Vimos que existe a regência verbal, nós estudamos a regência verbal na aula anterior, que o termo regente, termo que exige, que rege um complemento, se trata de um verbo. Hoje nós vamos falar sobre a regência nominal. O termo que rege, o termo que exige um complemento, se trata de um nome. Damos o nome de regência nominal. Vamos lá. E o que é a regência nominal? A regência nominal é a relação existente entre um nome, um substantivo, adjetivo ou advérbio, mas não pode ser verbo, porque se for verbo, chamamos de regência verbal. E os termos regidos por esse nome, os seus complementos. Na regência nominal, gente, sempre haverá uma preposição, porque o termo regente, o termo que rege, que exige um complemento, ele sempre virá acompanhado de uma preposição, ele sempre exigirá uma preposição ou mais de uma preposição específicas. Os substantivos, por exemplo, admiração. Como vocês estão vendo no slide, eu tenho admiração. Quem tem admiração a ou tem admiração por algo, por alguém. Então vejam que é um substantivo que que exige essas duas preposições. Então é o termo regente, admiração, porque é o termo que rege, que exige um complemento. Se eu digo para vocês, eu tenho admiração, você vai se perguntar, você vai me perguntar, tem admiração pelo quê? Por quê? Então, vejam que são palavras que estão regendo, que exigem um complemento. É por isso que são termos regentes. Outros substantivos que eles funcionam como termos regentes. Devoção. Quem tem devoção a alguma coisa, para alguma coisa, com alguma coisa ou por alguma coisa. Medo, substantivo medo. Medo de. Tenho medo. Medo de quê? Veja, olha, que automaticamente a palavra medo, ela exige a preposição de. A palavra medo é o termo regente e ele exige estar acompanhado da preposição de. Outro exemplo, respeito. Tenho respeito a, respeito com, respeito para com ou respeito por. Vimos aí 4 substantivos que funcionam como termos regentes, palavras que exigem um complemento. Agora, exemplos de advérbios. Estão vendo aí no slide longe, longe de, perto de. Observação. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. O adjetivo paralela a alguma coisa, então quando eu formo um advérbio, fica paralelamente a alguma coisa. O adjetivo relativo a alguma coisa, quando eu transformo em advérbio, relativamente a alguma coisa, a algo. Esses exemplos aí são alguns advérbios que são termos regentes, que regem, que exigem um complemento. E abaixo vocês estão vendo alguns adjetivos que funcionam como termos regentes. Necessário. Isso é necessário a alguma coisa. Estou acostumado a. Estou acostumado com. Isto é nocivo à saúde, por exemplo. Agradável a. Equivalente a. Gente, observem que esses termos regentes, agradável, equivalente, exigem essas preposições. Então, quando você usar o adjetivo agradável, exigirá que você use em seguida a preposição a. Agradável aos meus olhos, agradável aos meus pais. A palavra agradável é o termo regente que exige a preposição a.
Então, aqui nesse slide, vocês estão vendo alguns substantivos, adjetivos e advérbios que funcionam como termos regentes. Eles exigem, eles regem um complemento. E as preposições que eles regem. Olha só, gente, as preposições usadas na regência nominal. Né? Aqui também há outros exemplos. Também na regência nominal, as preposições podem ser usadas na sua forma simples, né? Na sua forma essencial, a, de, com, em, para, por, ou eu posso unir a artigos, a pronomes. Por exemplo, de é uma preposição essencial. Ela é pura, ela não se misturou com outra classe gramatical, de. Agora, quando eu pronuncio da, já houve aí uma contração, porque eu juntei a palavra de com a palavra a. Eu juntei uma preposição com um artigo. Então, também pode vir, né, as preposições não só na sua forma pura, mas também na sua forma combinada ou contraída. Como ocorre a regência nominal? Já expliquei para vocês, gente. A regência nominal se trata da relação entre um nome e outro termo, por isso que é o nome regência nominal. O termo regente é um nome. Observem um exemplo no slide. Apto a. Vocês agora estão aptos a dirigir. Quando eu digo vocês agora estão aptos, apto a quê? Porque quem está apto a alguma coisa, para alguma coisa. Então, a palavra aptos é um termo regente, porque está regendo, está exigindo um complemento. E o seu complemento é dirigir. Então, eu chamo de termo regido, porque é o termo subordinado ao regente. Aptos é regente, dirigir é o termo regido. Então, aptos a dirigir ocorreu um caso de regência. No caso, regência nominal, porque o termo regente é um nome. Aptos é um adjetivo, então se trata de um nome. Olha o outro exemplo, disposto. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Não estou disposto. Quem não está disposto a alguma coisa. Então, disposto a esquecer seu rosto de vez, ocorreu um caso de regência nominal, porque disposto é o termo regente, é um nome, ele está exigindo o complemento. Esquecer seu rosto de vez é o termo regido, é o termo subordinado ao regente. E temos a preposição a, que foi exigida pelo regente disposto. Quem está disposto a alguma coisa. Vamos lá, gente, vou colocar aqui mais 2 exemplos para vocês, tá bom? A palavra firme. Eu me mantive firme. Olha o primeiro exemplo. Eu me mantive firme em quê? Em meu propósito. Então, olhem aí no primeiro exemplo, firme em meu propósito. Houve um caso de regência nominal. A palavra firme é um nome, é o regente, está exigindo um complemento. Meu propósito é o complemento, é o termo regido. Então, se eu tenho uma relação de interdependência entre o regente e o regido, chamamos de regência. No caso, regência nominal, porque o regente é um nome. Vamos para mais um exemplo para nós exercitarmos 2 questões. Luta contra. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. Ele sabia de toda a luta. Luta contra quê? Então, observem que esse nome, luta, exigiu a preposição contra. Luta contra aquela injustiça. Nessa expressão, ocorreu um caso de regência nominal, porque o termo regente, luta, é um nome, não é um verbo nesse contexto. Aquela injustiça é o termo regido, é o termo subordinado. Contra é a preposição. Falamos hoje sobre regência nominal. Vamos ao nosso exercitando. Questão 1. Complete os espaços adequadamente com as preposições do quadro. Por, sobre, com, a, para. Nós falamos na aula anterior
que na linguagem informal nós não nos preocupamos em utilizar as preposições adequadas, mas eu disse para vocês que a norma padrão da língua portuguesa exige que você use as preposições adequadas quando vocês utilizarem a sua linguagem em um contexto formal. Então, nós estamos falando aqui de regência, né, como parte da gramática normativa da língua portuguesa. Vamos lá colocar as preposições adequadas. Letra A. Esclareci minha dúvida por a matéria de ontem, sobre a matéria de ontem, com a matéria de ontem, a matéria de ontem ou para a matéria de ontem? Sobre a matéria de ontem. Letra B. Marcos tem facilidade. Qual a preposição dessa do retângulo? Para desenhar. Marcos tem facilidade para desenhar. Letra C. Tínhamos profunda admiração. Quem tem admiração por alguém, admiração por ele. Letra D. Aquele serviço é acessível. O que é acessível? É acessível a todos, a alguém. Letra E. Seja cauteloso com o quê? Com o que fala. Então, a palavra cauteloso exige a preposição com. Então, vejam que cada regente aí exigia uma preposição adequada. Vamos à nossa questão número 2. Observe as frases, verifique as adequadas e inadequadas quanto à regência nominal. Letra A. Ela é apegada em joias. Em joias, quem é apegado a algo. Então, não se usa o em, por isso está incorreto. Letra B. Estavam cansados de tantas brigas. Correto, cansado de algo. Letra C. A confiança em Deus era incondicional. Quem confia, confia em alguém. Está correto. Letra D. Procuravam os suspeitos do crime. Correto também. Procuravam quem? Os suspeitos. Suspeitos de quê? Do crime. Letra E. Os pobres são ávidos por melhores condições de vida. Ávidos por algo. Correto. Letra F. Os catadores sentem desejo com uma vida melhor. Sentem desejo de. Então, está incorreto. Letra G. Muitos catadores têm orgulho em seu ofício. Têm orgulho de seu ofício e não em. Letra H, para finalizar, parte da população é sensível para a pobreza, é sensível à pobreza e não para. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, regência nominal. Espero que vocês tenham compreendido e para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!